estava num paraíso, mas procedeu-se da queda. E nós estamos hoje seres humanos caídos por conta do pecado dos nossos primeiros pais. Mas Jesus, ao se esvaziar da pessoa humana, que ela te diz no livro O Desejado de Todas as Nações, no primeiro e segundo capítulo, ela diz que Cristo Jesus deixou toda a glória do Pai, e aquele verbo de 1 João, capítulo 1, que se fez carne e habitou entre nós cheio de misericórdia e graça, ele veio vazio. Ele não veio com todo o seu poder e glória. Ele se tornou-se pessoa humana. Mas eu pergunto, foi fácil para Jesus, será, se esvaziar? Não foi, irmãos. Mas se ele não tivesse se esvaziado, a sua vida seria um deserto profundo e possivelmente ele não teria resistido à tentação. Porque quando eu me esvazio de mim mesmo, eu me encho do Espírito Santo. Esse é o propósito do jejum, na verdade. E o deserto que fez Cristo se manter firme foi justamente o jejum e a oração com a comunhão que ele tinha com o Pai. Lembre que o tema do sermão é como crer na oração estando no deserto. A crença, ela vem de ações. A crença, ela é natural da comunhão, do relacionamento. Agora, Shirley, como que a pessoa vai resistir à tentação e à provação no deserto se ela não tem uma caminhada com Cristo verdadeira, uma busca genuína? Não adianta a gente fazer pelo jovem, pelo adulto, pelo adolescente, programas, coisas interativas, legais, espirituais, e eles não buscam em casa. Se eles não fizerem, não vai ter resultado algum. Nenhum. Isso vale para todo o público. O que interessa no resultado de salvação é o pessoal, a busca que você tem feito, que eu tenho feito em casa. A igreja é uma comprovação e um lugar onde os salvos se encontram. Mas em casa é o lugar que você se encontra com Deus. Aqui você presta culto a Ele, mas em casa você se encontra com Ele. E o deserto, ele pode ser um lugar de encontro com Deus, de preparação, de provisão divina, de renovação também, de solidão, de tentação, de esperança, de transformação, desolação, mas também de confiança em Deus. E aí eu trago uma pergunta: em qual deserto eu nos encontramos hoje? Talvez o deserto que você esteja passando agora é um problema financeiro. Talvez o deserto que você esteja passando agora é um problema familiar, com o filho, com a filha, com o esposo, com a esposa. Talvez o deserto que você está passando agora é um problema de saúde, como a nossa irmã está doente, né? Vamos continuar orando por ela, né? Por ela, toda a família, para que ela se recupere e esteja logo sentadinha novamente, a nossa querida irmã. A cirurgia dela vai ser terça-feira, então vamos estar em oração. Então, se eu perguntasse aqui para a senhora, para Maria José, para a Chile, para Socorro, para a nossa irmã ali, para ele, cada um ia ter um deserto a contar, um problema a contar. Porque só não tem problema aquele que não nasceu ainda, mas se você nasceu, meu filho, se prepare para passar pelas provações, pelas aflições. Agora, a questão é, como eu tenho reagido em meio ao deserto? Reclamado? Resmungado? Culpando a Deus? Questionando a Deus o tempo todo? Abaixando a cabeça? Ficado triste? Chorando? Descontando no outro? Ou tenho dito, Senhor, como diz Jó, se até aqui eu recebi o bem, não poderia eu receber o mal também? Será que nós temos respondido dessa forma, levantando a cabeça para o céu, dado glória ao Senhor, dizendo, Senhor, me fortaleça na provação que eu estou passando? Nós temos enfraquejado, meus irmãos. A mensagem de hoje ela vem para isso, para dizer, independente do deserto que você está passando, você tem que olhar para esse deserto como se ele fosse o lugar melhor que você está. Porque é no deserto que eu cresço, é no deserto que eu desenvolvo, é no deserto que eu posso verdadeiramente ter um encontro que eu nunca tinha tido com Deus antes. E possivelmente é no deserto que você realmente vai se reconhecer, que você vai mudar, transformar, mas principalmente recomeçar.
Nós já estamos no deserto, isso é fato. Mas vamos olhar para a vida de Elias agora. Quando nós lemos no versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui e vá para o leste e esconde junto ao ribeiro de Querite. Opa! Elias era um homem de Deus, um profeta do Senhor. Naquele tempo, a rainha Jezabel com seu esposo já havia matado mais de 100 profetas. Elias estava sendo um dos únicos que estava escapando das mãos dos malfeitores, daqueles que idolatravam, daqueles que perseguiam o povo de Deus. Mas Elias era aquele que estava sendo preservado porque Deus tinha um propósito na vida de Elias. E o que iria acontecer na vida de Elias era uma coisa inesperada. Ele não esperava. Mas agora a palavra do Senhor chega para Elias. A vida já estava difícil. E o Senhor ele chega para Elias e diz: Elias, sai daí e vá para o leste esconder-se junto ao ribeiro de Querite. Irmãos, a palavra Querite que está aí, ela significa, no Antigo Testamento, cortar, colocar no tamanho certo. Sabe qual era o percurso de viagem que Elias tinha que fazer até Querite? A pé. Mais de 200 quilômetros Elias tinha que andar a pé. Ixi. Nós hoje temos carro, temos moto, microfone, igreja, templo, som, conforto. Elias só tinha o deserto. Elias só tinha o deserto. Ele desistiu? Nada disso, meus irmãos. Ele respondeu como Abraão respondeu quando foi chamado para deixar sua parentela: Senhor, onde o Senhor estiver, é ali que eu estarei. Não quero saber se a terra é fértil, não quero saber se a terra é boa, não quero saber o que eu vou ganhar de recompensa, mas onde o Senhor estiver comigo, é ali que eu quero estar. O único interesse que Abraão, Elias e outros patriarcas da fé tinham era o interesse de fazer a obra do Senhor. Era o interesse de agradar o Pai dos céus e não ao ser humano da terra. A aplicação que a gente faz nesses primeiros versículos é: Elias, eu irei remover algumas coisas da sua vida. Eu não irei te destruir, eu irei te construir. Porque o deserto é uma escola de Deus e também é uma agenda de Deus. O problema que você está passando hoje, que eu não sei o Pai, mas Deus sabe, Deus já sabia, já estava na agenda dele. Já está anotado no livro da vida de Deus. Chile vai ter que passar por isso, tal hora, tal momento. Fabrício ele vai ter que passar por isso, tal hora, tal momento. Já está escrito o seu destino. O meu destino já está escrito. Cristo, Deus, ele tem uma agenda. E nós estamos numa escola chamada Terra, que é uma terra deserta. E nós não temos como fugir da agenda de Deus. Nós não temos como escapar desse deserto. Vai ter momento que eu vou ter água, mas vai ter momento que eu vou passar sede. Ei! No versículo 4, a palavra do Senhor diz: você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas, passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Irmãos, o ribeiro agora, que era água, secou na vida de Elias. Sabe o que é esse ribeiro na vida de Elias, na sua vida, na minha vida? É as bênçãos que eu tinha de Deus, a minha vida confortável, sem problema, mas que agora cai uma chuva de problema. Esse secar o ribeiro na vida de Elias é as dificuldades que eu e você passamos agora e que iríamos passar ainda. Se o ribeiro secou na vida de Elias,
eu não quero que o ribeiro seque na minha vida também? Será que se nós formos comparar a nossa fé, as nossas obras e a nossa confiança com a de Elias, será que quem seria mais espiritual? Um homem que foi levado numa carruagem de fogo para os céus e está nos céus, ou nós que ainda estamos aqui na terra? Voltando. Com certeza Elias estava muito superior a nós e ainda é superior. Mas o ribeiro secou na vida de Elias. E ele desistiu, irmãos? Ele não desistiu. Deus providencia garçons voadores para dar comida para Elias. Os garçons eram quem? Os corvos. Pequenos pedaços de pães para dar para Elias, para ele não morrer de fome. E aqui eu vejo a mão de Deus agindo em meio à dificuldade daquele filho e filha dele que é fiel. Porque a palavra de Deus, ela diz: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Mas aquele que não consegue ser fiel no pouco, como que poderá ser fiel no muito? Mas aquele que é fiel com o pouco que tem, Deus não irá desamparar. Porque Deus, ele é o pai dos órfãos. E Deus, sendo o pai, ele não vai olhar para aquele filho que está se esforçando, que está buscando, ele não vai deixar naquela situação. Pode ter certeza que de uma forma ou outra, no dia do porvir, ele vai agir. Só que o que ele quer de nós, irmãos, nesta hora, neste momento é: aceite que o ribeiro secou, mas mantenha com a mansidão em você. Mantenha o domínio próprio em você. Não deixe que o sal da terra saia da sua vida. Não deixe que a luz do mundo saia de dentro de você. Não deixe que o reflexo de Cristo saia não de você. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E se Jesus, o Filho de Deus, passou por dificuldade, porque o ribeiro secou na vida de Jesus também, na vida de Moisés, que nós iremos falar agora, secou na vida de Elias, ele também tem que secar na nossa vida, sim. Porque nós somos merecedores de passar por isso. Muitos merecedores. Quando eu olho para Moisés, o povo de Deus era para passar com Moisés 40 dias no deserto. Mas pela desobediência do povo, passaram 400 anos. Não tinha comida, Deus mandava um maná porque o povo reclamava. Não teve água, Deus pediu para que Moisés ferisse a rocha para sair água. Mas não tem carne no deserto, Moisés. Era melhor que a gente tivesse morrido, mesmo sendo escravo no Egito, mas nós éramos fardos lá. Deus manda agora cordonizes. Tome, dê para eles. Qual é a diferença da alimentação que esse povo tinha para a alimentação que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel tinham? Um povo que a sua visão estava focada mais no comer e saciar da carne do que no realizar a obra do Senhor. Aquele povo, por mais que ele tivesse saído do Egito, o seu corpo físico, mas a sua mente ainda estava no Egito. Porque eles já tinham se acostumado, irmãos, com a situação. Beatriz contou uma alegoria na dinâmica, acho que foi Beatriz, minha esposa, não me recordo, sobre um sapo. E ela disse que se a gente pegar um sapo e colocar dentro de um caldeirão de água fervendo, o sapo ele vai se adaptando. Ele vai se adaptando, ele não vai sair dali do fogo, até que ele morre. Porque ele se adaptou tão demais, se acostumou tão demais, que ele morre e nem percebe. Porque se ele tivesse percebido, ele tinha o quê? Pulado. Sabe qual é o nosso erro? Se acostumar demais com as situações que a gente está passando e não lutar. A gente se camufla, aceita o que está passando, a vida que está vivendo e não pensa em mudança, não pensa em reagir, não pensa em dar um novo passo. E aí cada vez mais nós estamos mais doentes fisicamente, espiritualmente, mentalmente, e nós iremos chegar dessa forma.
Vem alguém e fala sobre uma reforma de saúde para você não comer carne, para você não comer ovo, para você não beber refrigerante, café. Mas a gente não ouve, não quer seguir. E quando a gente olha para o livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 20, Deus diz: Adão, todas as ervas aí, vegetais, legumes, será o seu alimento. Deus não diz carne, coisas carnívoras, não. Ah, Fabrício, mas Deus permitiu depois do dilúvio a carne. Permitiu. Mas eu pergunto, o tempo de Noé é o mesmo tempo de hoje? Tudo doente hoje, com câncer, com tuberculose. Mas a gente não quer mudar também isso. E muitos dos desertos que nós estamos passando, irmãos, é porque nós temos se colocado nele. Tem muitos desertos que nós estamos passando hoje que não era para a gente estar passando. Não era para eles ter chegado até nós. Mas nós buscamos estar nesse deserto. Deixa eu só desligar aqui. E nós vamos até ele. Antes do paraíso vem o deserto. Antes da Canaã celestial veio o buraco da terra. Nós estamos matriculados na escola do deserto. E o pecado nos fez estar aqui. E a consequência do pecado faz isso com a gente. Quando a gente olha para a Bíblia, lá em Romanos 6, 23, a Bíblia ela vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mesmo estando no deserto, eu tenho que crer nisso, e Elias creu. Moisés creu, por isso que ele também herdou a terra prometida. Que não foi a terrena, mas foi a celestial também. Os anjos e o próprio Jesus foi quem velaram o corpo de Moisés, lá te diz. E eles mesmos que levaram para os céus. A terra não era digna de ter Enoque aqui, e ele também foi levado para os céus. A terra não é digna de ter a você, nem de ter a mim. Mas ela se torna digna de me ter quando eu permaneço no deserto. Quando eu quero continuar no deserto com a minha vida, que está com a chama quase se apagando, porque o outro é frio, porque o outro não vem para a igreja, porque a igreja é vazia, e isso e aquilo, enfim. A salvação é individual. O deserto é individual. Você tem que suportar o deserto. Quando a gente vai para um hospital, não tem uma cama de casal para você ficar deitado, é uma cama de solteiro. Isso mostra que você sofre sozinho. Quando o boleto chega para você pagar, não chega na conta do seu esposo e de você não, chega na conta sua sozinho. Você tem que pagar o preço. Da mesma forma é a nossa vida espiritual. Nós colhemos o que nós plantamos. Mas se eu decido aqui hoje, olhar para o deserto e ver como um lugar frutífero, um lugar que eu posso tirar lições, o deserto ele vai agora se transformando em minha vida. Mas se eu permaneço na mesma condição em que eu estou hoje, o deserto será para você um fracasso e talvez a sua perdição. Quando nós olhamos para a vida de Elias, a gente percebe que ele viveu um dia de cada vez. Ele foi grato também. E às vezes nós não entendemos o que Deus faz em nossa vida. Mas sabe o que nós deveríamos fazer, meus irmãos? Crer que Deus sabe o que é melhor para nós. Pode ter certeza disso, que Deus sabe o que é melhor para nós. Quando uma coisa não dá certo, porque talvez aquilo não era melhor para você. Quando os seus planos não são realizados, porque aquilo não era melhor para você. Porque em Provérbios diz: consagra todos os teus planos ao Senhor, e eles lhe serão bem-sucedidos. Na própria oração do Pai Nosso fala: mas faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Enquanto nós não entendermos que o centro é Jesus, que a nossa dependência vem dele e não do ser humano, nós iremos viver no deserto, e nesse deserto nós iremos perecer. Nós não iremos ter água da vida. E caminhando para a parte da minha conclusão aqui, em Jeremias 29:11, a palavra do Senhor diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, é pensamento de paz e não de mal, para vos dar fim que os esperais.
Amém? É esse o pensamento que Deus tem para você e para mim. O ribeiro secou na vida de Elias. Elias aceitou. O que nós estamos respondendo para o ribeiro hoje quando ele seca? Que nós possamos nessa noite, com a história de Elias, entender que o deserto faz parte de um processo. E que nesse processo, se eu persistir e não desistir, o resultado será promissor através da salvação. Mesmo nos tempos difíceis, nós teremos lições. Deus ele não quis destruir a vida de Elias com o deserto que ele impôs na vida de Elias. Mas Deus quis construir a vida de Elias. Deus usou Elias para construir a vida, mesmo estando no deserto, daquela mulher que deu pão e farinha para Elias. E que Elias ajudou a ressuscitar o seu filho, que estava morto no quarto. Deus usou Elias para levar a salvação para aquela casa, mesmo estando no deserto. Então entenda que mesmo você estando no deserto, se você tem um olhar hoje diferente do que é o deserto, você pode ser um instrumento na mão de Deus para salvação e serviço. Mas se eu continuar hoje olhando para o deserto de maneira fracassada, eu serei um perdedor e as pessoas que estarão em minha volta também serão as fracassadas e não vitoriosas. Hoje é o momento exato e a hora certa para nós recomeçarmos. Nós estamos no deserto, beleza. Você tem o seu problema, eu tenho o meu. Vamos enfrentar esse problema. Vamos encarar. Sabe por quê? Porque aquele que está com você e comigo é maior do que os nossos problemas. Aquele que está à frente da nossa luta é aquele que guerreia. É aquele que tem batalhas. É o guerreiro Miguel que foi capaz de vencer Lúcifer no céu. E ele também será capaz de nos dar a vitória, se nós acreditarmos na sua força e no seu poder. Você quer recomeçar a sua vida hoje? Você quer enfrentar o deserto que você está passando? Você quer ser um vencedor mesmo no deserto? Eu te convido você a ficar de pé nesta hora, para que a gente cante um louvor agora especial,